Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o curso de Publicidade e Propaganda, que é o curso que eu tô fazendo na faculdade. Pra quem me acompanha sabe que na verdade eu faço duas faculdades, eu curso Publicidade e Propaganda e também curso Design de Produto. Mas eu decidi gravar dois vídeos diferentes pra falar sobre cada curso, então hoje eu vou começar falando de Publicidade, que foi o primeiro curso que eu ingressei. Bom, então vamos lá. Uma das perguntas que mais me fazem é como eu decidi que eu queria cursar publicidade. E pra falar a verdade, eu tava muito confusa sobre o que eu queria. Desde quando eu entrei no ensino médio, eu não fazia ideia. Eu tava realmente muito perdida e eu via todos os meus amigos falando o curso que eles queriam e tudo mais. E eu realmente não sabia o que eu queria. Eu já tinha um canal no YouTube, já tinha uma quantidade boa de inscritos, já postava bastante vídeo e tava dando certo. E aí eu comecei a pensar em cursos que poderiam agregar a isso que eu já fazia, que era criar conteúdo pro YouTube. Então eu comecei a pesquisar alguns cursos e um dos que mais me agradou foi Publicidade e Propaganda, porque tenho várias áreas de atuação no mercado, eu vou inclusive falar sobre essas áreas um pouco mais pro final do vídeo. Então assim, realmente foi pesquisando pra ver o que eu me identificava mais. Eu inclusive cogitei fazer jornalismo, cogitei medicina veterinária, que assim não tem nada a ver, porque jornalismo pelo menos é um curso da comunicação também, né? E eu comecei a fazer vários testes vocacionais na internet, sempre os testes, cada um dava um curso diferente e eu ficava mais confusa. Então eu realmente fui pesquisando pra ver o que me agradava mais. Daí entra um ponto-chave, né, nessa decisão. Publicidade, na verdade, eu coloquei como minha segunda opção de curso, porque pesquisando os cursos e vendo as faculdades aqui em Brasília, eu achei o curso de marketing digital. E na época eu tava cuidando de alguns Instagrams, né, de alguns profissionais, de nutricionista, de dentista, postando stories, postando post no feed, cuidando mesmo, gerenciando o Instagram dessas pessoas. E aí eu vi o curso de marketing digital, que era um curso tecnólogo de 2 anos de duração. E eu falei, perfeito, porque como eu tinha acabado de voltar do meu intercâmbio, eu fiquei com vontade de fazer faculdade fora. E aí eu falei, só que eu falei com os meus pais, né, aí eles estavam um pouco inseguros, porque eu ainda nem tinha feito 18 anos, e aí eles falaram, não, você tá muito nova, faz primeiro uma faculdade aqui no Brasil, faz um curso de ensino superior, pega o diploma e depois você faz um curso lá fora, seja uma pós-graduação, seja um curso livre, seja uma outra faculdade. E eu falei, tá bom. Só que eu falei, eu não quero esperar 4 anos, fazer um curso bacharelado de 4 ou 5 anos e esperar esse tempo todo pra ir fazer faculdade fora. Então eu comecei a procurar cursos mais rápidos. Mas eu também não queria um curso técnico. E aí eu descobri o curso tecnólogo, que é um curso também que tem diploma de ensino superior e tem duração de 2 anos. E aí eu achei vários cursos nesse estilo, só que o que mais me agradou foi marketing digital, que é inclusive uma área da publicidade. Então eu veria essa área mais específica da publicidade, que seria o marketing. E aí eu fiz minha matrícula na faculdade, só que tem até o vídeo, né, aqui no canal do vlog, que no dia que eu cheguei pra primeira aula não tinha fechado turma, enfim, foi o maior auê. E aí eu acabei indo pra minha segunda opção, que era publicidade. E assim, eu super me identifiquei com publicidade. A questão é porque eu não queria fazer um curso de 4 anos justamente porque eu queria ir pra fora. Mas hoje em dia, olhando, deu tudo certo, porque por conta da pandemia, meus planos também teriam sido adiados, enfim. Então, tá dando certo o curso de publicidade. Se você tá em dúvida do curso que você quer fazer, eu falo por experiência própria. Eu acho uma decisão muito importante pra gente tomar sendo tão novo. Tanto que por isso que a gente vê tantos casos de gente mudando de curso várias vezes. Eu tive amigos que mudaram de cursos mais de uma vez. Gente trancando a faculdade, gente não gostando do curso e se formando porque começou e quer terminar, mas não gostando do curso que faz. Então, assim, é realmente uma decisão difícil que a gente precisa tomar. Por isso que eu pesquisei tanto, tentei achar um curso assim que eu mais me identificava. Eu olhava as matérias, olhava o que teria em cada matéria, olhei as áreas de atuação do mercado, olhei o que poderia acrescentar em coisas que eu já fazia, em coisas que eu já gostava. Então assim, o curso de publicidade realmente bateu muito comigo e eu tô amando. Agora, como eu ingressei na faculdade? Eu fiz o Enem, fiz o PAS, que aqui em Brasília tem o PAS, tem 3 etapas. No terceiro ano eu não peguei nenhum conteúdo do PAS. Quando eu cheguei no meio do ano, todo o conteúdo do PAS já tinha sido passado pelos professores e aí eu tive que estudar por conta própria. E aí eu cheguei na hora da prova, caiu vários conteúdos que eu não tinha estudado, foi péssimo. E eu fui muito mal nessa terceira etapa, então eu não consegui ingressar pelo PAS. E pelo Enem também a minha nota não foi lá essas coisas. Não passei. Eu comecei a olhar as faculdades particulares e aí eu entrei na UCB, que é a Universidade Católica de Brasília. Eu entrei com bolsa de 50%, que também foi muito bom, porque a mensalidade de publicidade já não é uma mensalidade muito cara e com 50% ficou melhor ainda, né? Então foi assim que eu ingressei. Eu ingressei com a nota do Enem, com 50% de desconto. Eu não
não fiz prova de bolsa, mas tinha essa opção de você jogar a sua nota do Enem e ganhar algum desconto. Então com a minha nota do Enem eu consegui 50% de bolsa. Toda a experiência que eu contar aqui no vídeo com o curso é uma experiência do ensino online, então eu considero uma experiência ainda que parcial. Primeiro porque eu não terminei o curso ainda, então eu não tenho tanta propriedade assim pra falar, eu vou realmente falar minha experiência até o momento. E também as matérias eu tenho feito totalmente online, só algumas que eu tenho algumas coisas presenciais, mas assim, 90% tá sendo online, então a minha experiência é realmente agora durante a pandemia. Bom, eu tive uma semana de aula presencial, então eu consegui conhecer o campus, consegui conhecer alguns professores, mas a maioria dos professores eu conheci de forma online, porque eu já terminei o terceiro semestre agora essa semana, vou pro quarto semestre, então a maioria dos professores eu realmente só conheci de forma online. Eu vou falar pra vocês as matérias que eu já fiz e vou contar um pouquinho sobre elas, e as matérias que eu ainda não fiz, não tem como eu contar sobre elas, porque eu realmente não sei como vai ser, a gente só imagina pelo nome, né? E bom, no primeiro semestre eu tive Fundamentos da Publicidade. É uma matéria bem teórica, que a gente realmente, assim, aprendeu os primeiros conceitos, as primeiras coisas da publicidade, assim, de uma forma bem inicial. Daí teve História da Comunicação, como o nome já diz, né, contando a história da comunicação. Então a gente aprendeu sobre os meios de comunicação, como eles surgiram, deu alguns livros e tudo mais, uma coisa bem teórica também. Esse primeiro semestre foi praticamente todo teórico. Eu tive processos criativos também, que era com um professor que ele dava aula de audiovisual. Então a gente fez alguns trabalhos de vídeo, tudo em casa, né, com o celular. Mas foi a matéria mais prática, assim, que eu tive no primeiro semestre, foi com esse professor. Eu tive textos e práticas digitais também, era tipo uma matéria de português. Então a gente escrevia alguns textos, estudava sobre estruturas, resenha, resumo, bem língua portuguesa mesmo. E tive a matéria EAD, que é a Introdução à Educação Superior, que todos os cursos da faculdade pegam. É uma matéria insuportável, mas a gente tem que fazer. Bom, no segundo semestre eu já comecei a ter um pouco mais de prática, mas tudo em casa ainda. Eu tive Estética e Cultura Mediática, que era uma matéria de filosofia pura viagem, gente, juro, era filosofia. Tive Fotografia e Representação Contemporânea, daí a gente começou a ter um pouco de prática, que essa matéria foi meio que uma introdução à fotografia, então a gente aprendeu como usar uma câmera, aprendeu tudo que tem na câmera, como mexer nas configurações, aprendeu os tipos de lente, todas essas coisas de introdução. Aí a gente estudou alguns fotógrafos também, e aí nessa matéria foi a primeira vez que a gente foi na faculdade pra pegar a câmera emprestada, isso foi individual, então a gente não fez um trabalho na faculdade, a gente reservava pelo site, ia lá na faculdade no dia e horário que tinha agendado, pegava a câmera, daí a gente podia ficar 2 dias com ela e depois devolvia. Então eu tive a oportunidade de pegar a câmera profissional da faculdade, fazer algumas fotos em casa pra testar o que o professor tinha passado. Foi bem legal, foi bem divertido. A matéria que foi meio prática também foi a matéria de produção e design gráfico. Como o nome já diz, era realmente uma matéria de design. Foi uma meio que introdução ao design também, a gente começou a entender um pouco da psicologia das cores, disposição das coisas em uma imagem, um design gráfico. A gente aprendeu sobre tipografia também, os tipos de tipografia, qual a melhor tipografia para ser usada em determinado design, para ter um determinado conceito, enfim, foi realmente uma introdução. Tive Comunicação e Gênero, só que essa foi uma matéria optativa. E assim, no nosso plano de ensino geral das matérias, a gente tem direito a pegar uma matéria optativa no 6º semestre. Se a gente pega em outro semestre, a gente paga a mais por essa matéria. E assim, foi uma matéria excepcional. Eu gostei muito mesmo. E eu peguei ela no 2º semestre porque eu tava com medo de no meu 6º semestre não abrirem essa matéria. Porque assim, tem uma lista de matérias optativas, mas nem sempre todas são ofertadas. Então, geralmente, eles ofertam, tipo, 3 matérias optativas no semestre. E aí, no 2º semestre, estavam ofertando essa matéria, batia com o meu horário, eu consegui encaixar na minha grade, então eu aproveitei pra pegar logo, porque era uma matéria que eu tinha muita vontade de pegar, e era com uma professora que eu tinha amado no primeiro semestre, então assim, eu não me arrependo de ter pagado a mais, porque foi muito bom. A gente realmente estudou mais a fundo sobre questão de gênero, enfim, foi muito legal, a gente leu alguns livros de algumas autoras excelentes, e eu amei, gente. Tivemos matéria AD também, que foi Iniciação à Pesquisa Científica, e essa matéria era aquela coisa de regras da ABNT. E aí, nesse semestre, a gente teve um trabalho interdisciplinar, que foi o Conecom, que foi o Congresso de Comunicação da Católica. Foi um congresso totalmente online, tiveram várias lives no YouTube.
E aí nós, do segundo semestre, ficamos responsáveis por fazer a comunicação desse evento. Então a gente fez esse evento juntamente com a matéria de produção e design gráfico. Então a gente fez as peças do Facebook, peças do Instagram, a gente fez o site do evento. Eu e o Gabriel, a gente que fez os certificados e gerou... Na verdade, quem fez o modelo do certificado foi o Pedro. E aí eu e o Gabriel, que é a minha dupla, que eu sempre falo nos vlogs, a gente gerou o certificado pro participante, então a gente escrevia as informações, enviava pros participantes, daí a gente fez a capa do site, montamos o site lá bonitinho e tudo mais. Então assim, foi muito trabalhoso. Pra quem acompanhou meus vlogs na época sabe o quanto eu quebrei cabeça e o quanto, mesmo quando eu tava de férias, ainda tinha coisa da Conecom pra fazer. Então assim, foi bem desgastante, mas foi boa a experiência. E eu ganhei muitos certificados e certificado com hora extra no final do curso, porque a gente precisa de uma quantidade de horas extras. Bom, terceiro semestre. No terceiro semestre, que foi o que eu acabei de terminar, eu tive as matérias de direção de arte, que foi a matéria que eu mais gostei esse semestre. A gente também teve vários trabalhos, trabalhei com cliente real. Foi inclusive o trabalho dessa matéria que eu mostrei no último story vlog que eu postei. Então eu trabalhei com cliente real, criei peças pro Instagram, criei peças pro story, fiz uma logo nova pra marca. Então assim, foi muito bom porque tive uma experiência muito legal trabalhando com cliente real. Fotografia publicitária, que vai ser a matéria que eu vou prestar o trabalho amanhã. E na minha opinião, essa foi uma das melhores matérias do semestre também, porque eu tive muito trabalho prático. Então nessa matéria esse semestre eu tive a oportunidade de ir pro estúdio de fotografia 3 vezes. E também fiz um ensaio ao ar livre nessa matéria, que foi no Parque de Águas Claras. Então assim, o professor, ele passou 3 trabalhos no total pra gente. E aí no primeiro trabalho a gente usou o estúdio 2 dias, que a gente fez o trabalho com 2 modelos. No segundo trabalho foi o que a gente fez no Parque de Águas Claras. E o terceiro trabalho foi o que eu fiz semana passada, no estúdio também, que foi um ensaio sobre tabaco e pandemia. Então assim, eu gostei muito realmente, porque eu nunca tinha ido no estúdio de fotografia, nunca tinha usado aquele monte de iluminação e tudo mais, então foi uma experiência muito legal. E foi muito bom também pra gente testar esse tipo de fotografia, né, realmente aprender. Então assim, por conta da pandemia a gente não teve aula na faculdade mesmo, mas a gente montava os nossos grupos e aí cada grupo ia um dia pro estúdio. Então a gente agendava o dia, agendava o horário e ia lá no estúdio fazer o trabalho. Então assim, foi muito bom mesmo. Tive também matéria de linguagem audiovisual, foi uma matéria bem introdutória para o audiovisual também. A gente começou a aprender um pouco mais sobre planos, sobre cenas, meio que o conceito mesmo, as nomenclaturas do audiovisual a gente começou a aprender um pouco mais. A gente assistiu alguns filmes também, foi analisando. Então foi assim, uma matéria bem introdutória. E mais uma vez uma matéria bem teórica, que foi teorias da comunicação, era filosofia e sociologia pura. Então assim, muita reflexão, muita leitura, a gente apresentou seminário, foi uma matéria realmente bem teórica. E a última matéria, que foi EAD, Humanidade, Sociedade e Ética. O nome já diz o que a matéria é, e matéria EAD é fórum, ver vídeo, ler texto, e foi isso. Acrescentando um ponto aqui que tava editando e vi que faltou. Me perguntaram se eu tenho muita prova ou se eu tenho muito trabalho, ou se eu não tenho prova, se eu só tenho trabalho. E isso é bem livre, assim, dos professores, mas normalmente quando a matéria é muito teórica a gente tem prova, e quando a matéria é mais prática a gente só faz trabalho. Mas tem matéria que o professor passa prova e trabalho. Então assim, isso depende muito do professor, mas ele deixa isso muito claro pra gente no começo do semestre. Ele faz um plano de ensino bem detalhado, mostra tudo o que a gente vai fazer, divide a data das aulas, mostra o que a gente vai fazer em cada aula. Então assim, como eu disse, normalmente as matérias teóricas a gente tem prova e as matérias práticas a gente tem trabalho. E agora as matérias que eu ainda vou fazer. Semestre que vem eu vou ter Cybercultura e Comunicação Digital, Redação e Produção Publicitária, Teorias da Publicidade e Propaganda e Empreendedorismo, que também é uma matéria que todo mundo pega, que é a matéria EAD. Essas matérias EAD, gente, não é uma matéria específica do meu curso, é uma matéria que todos os cursos da faculdade têm que pegar, e é a matéria que realmente é EAD, independente da pandemia. Daí, no quinto semestre, eu vou ter Fundamentos de Marketing e Gestão de Estratégia, vou ter Gestão de Mídias Sociais, Planejamento de Comunicação e Mídia e Produção Publicitária para TV, Cinema e Internet. Eu acho que esse vai ser o semestre que eu mais vou gostar, porque assim, pelos nomes das matérias, são áreas que eu gosto bastante, gestão de mídias sociais, fundamentos do marketing digital e gestão de estratégia. Então assim, marketing digital não, de marketing, acrescentei o digital aqui na minha cabeça. Então assim, eu acho que eu vou gostar bastante desse semestre. E, finalmente, não vou ter mais matéria AD no quinto semestre. Daí, no sexto semestre, eu vou ter Linguagem Publicitária, Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação e Pesquisa de Mercado aplicada à Comunicação e Consumo. E aí, como eu tinha falado pra vocês, é nesse semestre que eu posso pegar uma matéria opcional. E aí, a matéria que eu quero pegar é Branding e Estratégia de Marcas.
Eu não sei se vão estar ofertando essa matéria no 6º semestre, eu espero que sim. Mas se não tiver, eu vou pegar alguma outra. Tem várias matérias optativas, mas eu realmente queria pegar essa de branding. E aí, no 7º semestre, eu vou ter comunicação nas organizações, comunicação pública e governamental, ética e legislação em publicidade, e vou ter oficina de projetos experimentais em publicidade. E aí vai ser o último semestre. Na minha faculdade, publicidade e propaganda, a gente só tem 7 semestres, então são 3 anos e meio de curso. Porém, eu não sei como funciona muito bem isso, mas me falaram que o TCC é opcional, e aí é um semestre só pro TCC, ou seja, seriam 8 semestres porque um semestre é só pro TCC. Mas eu não sei como funciona isso. Na primeira semana de aula, a professora falou pra gente que o TCC era opcional e tudo mais, mas quem quisesse fazer pra fazer mesmo porque era muito bom. Mas eu real não sei como funciona essa questão de ser opcional para publicidade. E até esse ano também tiveram as apresentações de TCC, tiveram bastante de publicidade, então eu real não sei como funciona essa questão de ser opcional. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as áreas de atuação. Eu peguei essas informações no Educa Mais Brasil, então lá eles colocam as principais áreas de atuação de publicidade e eu vou falar agora pra vocês. Então tem a área de atendimento, área de criação, área de gerência de produto, tudo isso dentro de uma agência, tá, gente? Marketing, mídia, pesquisa, produção e promoção de vendas. Eu não vou falar cada uma específica, eu vou falar mais da que eu me interesso no momento. E a área que eu mais me interessei foi a área de criação. Então, na área de criação, pelo que minha professora me falou, a gente tem a parte de direção de arte, que foi até a matéria que eu tive. Então, a gente cria peças, vê toda essa questão da arte mesmo, de cores que vai usar, ter a ideia de como vai ser. E tem a parte da redação também, que vai ser uma matéria que eu vou ter no semestre que vem. Então, é essa parte mais de textos. Então, por enquanto, eu gostei muito da parte de criação. Então, estamos aí mais nessa área, mas quem sabe eu não mude de ideia, né? E agora falar um pouquinho sobre estágio. Eu tava pesquisando, né, durante a pandemia, eu baixei o LinkedIn, criei uma conta e toda vez eu fico olhando os estágios e 90% dos estágios de publicidade, eles pedem que o estudante esteja cursando a partir do 4º semestre, que é o semestre que eu vou estar entrando agora. Então, antes eu não poderia fazer estágio, a maioria, pelo menos que eu pesquisei, não aceitava estudantes antes do 4º semestre. Os estágios que eu tava pesquisando eram todos aqui em Brasília, então pode ser que em outras cidades seja diferente, os requisitos. Uma coisa que eu percebi muito também de requisito nos estágios é você saber mexer nos aplicativos do pacote Adobe. Então, pra mim isso é uma coisa boa, porque a minha faculdade já tá incluso na mensalidade o pacote Adobe. Então a gente tem acesso a todos os aplicativos, Illustrator, Photoshop, InDesign, Lightroom, todos do pacote Adobe. Então os professores, quando eles passam a atividade, eles já incentivam que a gente use esses aplicativos para realização, pra gente já ir aprendendo, porque realmente é um pré-requisito na maioria dos estágios que eu achei, pelo menos. Agora, na pandemia, a maioria dos estágios que apareceu, eles estão sendo home office e são principalmente na parte de marketing e principalmente na parte de gestão de mídias sociais. Então, 90% dos estágios que eu achei falava que era para criar peças pro Instagram, para gerenciar redes sociais, para criar anúncios no Google Ads. Então, assim, todos mais ou menos nesse mesmo estilo. E assim, eu achei bastante oferta de estágio. Eu não tentei aplicar para nenhum, então eu realmente não sei como é essa questão de seleção, se é muito concorrido, mas eu vi sim muitas ofertas. Eu provavelmente não vou estagiar agora no 4º semestre, eu quero estagiar ou no 5º ou no 6º, porque como eu falei, eu faço 2 faculdades, só que uma faculdade, um dos cursos é tecnólogo, e eu me formo no ano que vem. Então ano que vem eu já vou estar disponível para fazer estágio, eu me formo no meio do ano que vem. Então eu pretendo começar a procurar estágio justamente no 5º semestre. E bom, esses foram os pontos que eu anotei pra falar pra vocês sobre o curso de Publicidade e Propaganda. Como eu disse, foi a minha experiência até o momento. Eu achei um curso, assim, muito bom. E como eu disse, tem várias possibilidades de área de atuação. As áreas de atuação que eu falei são dentro de agência, mas a gente vê muitos publicitários hoje em dia também trabalhando como freelancers, trabalhando de forma autônoma, então trabalhando com gerenciamento de redes ou criando Instagrams para dar dicas, para falar sobre esse assunto, vendendo cursos na internet. Então, assim, eu acho que é um curso que a gente consegue fazer muitas coisas e que tem um leque de opções mesmo, tanto em trabalho
em agências como de forma autônoma. Tava editando o vídeo, decidi complementar algumas coisas. O curso de publicidade, ele é um curso bacharelado, então além da gente praticar também, a gente estuda muita coisa na teoria, aguça o nosso senso crítico, aguça a nossa criatividade, então realmente faz a gente refletir sobre um monte de coisa, faz a gente sair mesmo da caixinha e pensar em novas possibilidades, em novas coisas. Então é um curso que eu tô gostando muito. Eu gostei muito da escolha da minha faculdade, eu tô amando os meus professores, eu sempre aprendo muito com eles. Mesmo de forma online, eu sinto que eu tô realmente conseguindo ter um aproveitamento bom do meu curso. Claro que se estivesse de forma presencial, esse aproveitamento seria maior ainda. Mas mesmo de forma online, os meus professores estão conseguindo se superar, estão conseguindo passar atividades com que a gente interaja, com que a gente pratique, com que a gente realmente aprenda. Então, eu agradeço muito. Meus professores não vão estar vendo isso, mas agradeço muito aos meus professores também. E, enfim, eu tive vários caminhos, vamos dizer assim, pra seguir. E aconteceram várias coisas que acabaram fazendo com que eu escolhesse esse curso e essa faculdade, porque eu tinha outras opções de faculdades particulares também, o IESB, inclusive, que é uma faculdade muito conhecida pelo curso de publicidade aqui em Brasília, e eu pensei muito em ir pra lá, e sempre que eu paro pra pensar que se eu tivesse escolhido aquela faculdade, eu não teria conhecido os professores que eu conheci, conhecido os meus amigos da faculdade, feito os trabalhos que eu fiz, então assim, seria uma experiência totalmente diferente, não tem nem como imaginar como seria, o que poderia ter acontecido, porque foi uma escolha que eu tomei. E assim, eu não me arrependo, como eu disse, eu realmente tô gostando. Eu gostei muito do campus. Esse semestre que eu tive a oportunidade de ir mais vezes na faculdade e aproveitar o estúdio de fotografia foi incrível. O estúdio da minha faculdade é muito bom, ele é grande, ele tem muitos equipamentos bons. Então assim, eu realmente gostei muito da escolha e tô muito grata. Sobre a questão de trabalhar com clientes reais, a minha faculdade, pelo menos até o momento, não teve nenhum trabalho em que os professores chegavam com um cliente já estabelecido pra gente. E nem teve nenhum trabalho que fosse obrigatório trabalhar com cliente real, mas os meus professores sempre sugerem, então eles falam pra gente ou trabalhar com cliente real, ou se for trabalhar com cliente fictício, que siga tudo que o cliente seguiria. Por exemplo, na matéria de fotografia, a gente tiveram 3 trabalhos, e um trabalho a gente trabalhou com cliente real, e os outros 2 foram com clientes fictícios. O nosso último trabalho foi com cliente fictício e a gente escolheu o GDF, que é o Governo do Distrito Federal, e no site do GDF tinha um manual de identidade visual. Então assim, a gente fez uma campanha e a gente seguiu todo o manual da marca que já existe. Então usamos a tipografia que eles usam, pegamos a logo, vimos onde aplicar as logos, o tipo de aplicação de cada logo, porque tinha mais de um modelo. Então assim, mesmo sendo um cliente fictício, a gente segue ao máximo o que a empresa já estabelece. Então quando a gente faz de um cliente fictício, geralmente a gente pega clientes bem grandes, e quando é cliente real, geralmente a gente pega uns clientes menores. Então nesse semestre eu trabalhei com um cliente real em fotografia. A gente fez um ensaio fotográfico para Miçangas do Cerrado, tem até vlog aqui no canal. Na matéria de direção de arte, eu trabalhei com a Nina's Store, que é uma loja de roupas femininas aqui de Brasília, da mãe de uma amiga minha. Foi a que eu falei pra vocês que eu fiz a identidade visual da loja, eu fiz post pra Instagram. Então, mesmo sendo empresas pequenas, a gente já tem aquela experiência de fazer reunião, conversar com o cliente, ver o que o cliente quer, fazer alguma coisa e levar para aprovação. Então, se o cliente não gostar, a gente tem que refazer. Então, assim, mesmo sendo empresas pequenas, a gente tem esse contato e tem essa experiência realmente de trabalhar com outra pessoa. Foi isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais desse curso e que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, comentem aqui embaixo, e se eu souber a resposta eu prometo que eu respondo vocês, mas se eu não souber, aí vai ser um pouco complicado. E é isso, deixa um like aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.